30 truques para você sair do iniciante e passar para intermediário e terminar como avançado utilizando o Cloud Code. No vídeo de hoje eu vou te mostrar truque por truque o que cada um faz, entre truques iniciantes, truques intermediários e truques avançados. Fica comigo até o final do vídeo porque os truques avançados vão mudar a forma como você trabalha. Truque de número 1. Barra init. Se você está migrando algum projeto de alguma outra IDE ou de outra IA para dentro do Cloud Code e você já tem uma pasta ali com todos os arquivos do seu código, você não precisa dar um prompt gigante explicando o que está acontecendo no seu código, quais são os arquivos e o que você está desenvolvendo. Você pode simplesmente dar o barra init e enviar para a Cloud e automaticamente sozinho o Cloud vai analisar todos os arquivos daquela pasta e gerar o arquivo cloud.md. É basicamente uma cola do seu projeto. Ele vai mapear a arquitetura, convenções e arquivos-chave. E dessa forma você consegue até mesmo utilizar para outras sessões quando o seu limite ali de contexto se esgotar. E outra dica, se o projeto estiver começando do zero, peça para o Cloud criar o arquivo cloud.md com você, o objetivo, a stack e as regras importantes. Now, você vai digitar barra status line e dizer para o Cloud o que você quer ver, modelo de uso, porcentagem de contexto, custo e etc. O Cloud vai gerar um script para você que fica fixo no rodapé do terminal, tipo um mini dashboard de sessão. É ideal para você acompanhar quanto de contexto você ainda possui e evitar o context hot. Truque de número 3. Mantenha o contexto enxuto. Esse aqui até parece óbvio, mas a maioria das pessoas ignora. Não deve jogar sua base inteira de código dentro da sua conversa com o Cloud. É ele só o que ele precisa para a tarefa atual. Quebre aqueles problemas gigantes em pequenos passos que o Cloud consegue seguir e ir resolvendo um de cada vez. De você melhorar o seu desempenho com o Cloud, você está economizando muito dinheiro em token. Quanto menos ruído na janela de contexto, melhor vai ser a performance do Cloud. E agora o truque de número 4. Utilize o barra context para encontrar exatamente o que está consumindo os seus tokens. Rodando o barra context, você consegue analisar se o que está gastando seus tokens são System Prompts, arquivos ou alguns MCP servers. Ele te dá tudo separado em porcentagens de gasto. Se a sua sessão está pesada, com o barra context você consegue diagnosticar o que está acontecendo e corrigir a sessão. Truque de número 5. Sempre, sem exceções, comece com o modo planejamento. No modo planejamento, o Cloud ele lê, ele consegue estruturar coisas para você, mas ele não consegue fazer alterações nos seus arquivos. Consegue montar planos, fazer perguntas, esclarecer dúvidas e ele vai mapear toda a abordagem antes de escrever uma única linha sequer. E aí, apenas quando você aprovar o plano, aí sim ele inicia a execução. E isso vai te economizar muitas horas e muitos tokens corrigindo erros que poderiam ser evitados utilizando o modo planejamento. O truque aqui é você utilizar um Opus 4.7 ou 4.6, que são as LLMs mais inteligentes, no modo planejamento para criar, por exemplo, o seu arquivo PRD. Você utiliza uma menos capaz, como por exemplo o Sonnet ou o Haiku, na hora da execução, porque o plano está todo pronto e essas inteligências artificiais menos inteligentes têm um caminho só para seguir. E agora o truque de número 6, esse aqui é muito útil. Com esse truque você consegue melhorar muito o output do seu agente. Você vai tratar o Cloud como um dev júnior que você está treinando. Então, você não vai dar ordens diretas, como por exemplo, escreva esse back-end para mim e acabou. Na verdade, você vai fazer uma pergunta para o Cloud, o que vai estimular o raciocínio dele e, consequentemente, melhorando muito o output. Você vai deixar o Cloud pensar na abordagem, você não vai dar o caminho para ele. É tipo um modo planejamento, só que ainda mais profundo, porque ele já está na execução. Truque de número 7. Force o Cloud a fazer perguntas para você. No modo planejamento, ele já faz isso nativamente, mas ainda assim você consegue reforçar. Então você vai pedir para ele continuamente para ele chamar
a ferramenta de perguntar ao usuário, até ter 95% de confiança que entendeu exatamente o que você quer. Esse alinhamento antecipado evita de 3 a 4 rodadas de revisão depois. Truque de número 8. Adicione self-checks dentro da listas de a fazer do Claude. O Claude monta uma lista de o que fazer assim que vocês iniciam um projeto. Lá dentro você vai colocar passos de verificação. Por exemplo, se a tarefa é construir um site, o próximo passo pode ser o Claude tirar um print e checar se o layout tem a ver com o que você pediu. E a próxima é verificar se encontrou algum erro. Você vai estar embutindo o QA direto na execução. E aí você vai utilizar o truque passado também. Você adiciona uma instrução de o Claude não passar para a próxima tarefa até ele ter 95% de certeza de que o que ele está te entregando é exatamente o que você pediu. E de número 9, utilize o /compact aos 60% de janela de contexto e utilize o /clear entre as tarefas. Quando o seu contexto chegar a 60%, você roda ali o /compact, o Claude comprime o histórico do que vocês construíram até ali, vai dar seguimento sem perder a essência ali do projeto. E você consegue dar instruções personalizadas. Por exemplo, você digita o /compact e adiciona. Mantenha todas as decisões do esquema do banco de dados e da integração de API, porque aí você vai estar garantindo que as coisas importantes estão vindo nessa compressão de histórico. E o /clear você vai utilizar quando trocar para uma tarefa diferente, porque você já está com o cloud.md e ele não vai ser alterado. Então você nunca vai estar recomeçando alguma coisa. Truque número 10. Utilize o input por voz. O Cloud Code agora tem o comando nativo /voice. Literalmente conversa com o terminal e ele codifica para você. Essa função nativa ainda não está disponível, mas se você quiser alguma alternativa, você pode utilizar qualquer ferramenta de transcrição que permite você escrever em qualquer lugar do seu sistema. Você acopla ela no cloud, fala e já vai ser transcrito ali para o seu terminal. E agora a gente está entrando nos truques intermediários. O primeiro truque intermediário, o de número 11, atualize o cloud.md constantemente. Toda vez que rolar uma descoberta nova sua ou da sua equipe sobre o projeto, você precisa atualizar lá no cloud.md. Assim, se for necessário reiniciar a sessão, o Cloud já vem com tudo carregado que vocês descobriram. Ele não vai ficar com o cloud.md do início do projeto, que com certeza com o desenvolvimento vai acontecer mudanças, né, de planejamento e é necessário você manter a cloud ciente disso. Mas você precisa tomar cuidado, porque você não pode adicionar qualquer coisa lá dentro do cloud.md, porque ele serve como um system prompt, então ele consome token a cada vez que a cloud lê. Então, para você evitar gastos de tokens que não são necessários, você mantém ali o seu cloud.md entre 100 a 150 linhas no máximo. E agora o truque de número 12. Faça o cloud.md apontar para outros arquivos. Você não precisa inserir tudo sobre o projeto dentro do cloud.md. Você pode adicionar arquivos por fora e dentro do cloud.md você dá instrução para o Cloud procurar esse arquivo dentro da pasta. Você pode adicionar lá o endereço desse arquivo, por exemplo, contexto de negócios ou docs de referência, porque o Cloud ele não precisa que a instrução esteja exatamente no cloud.md, ele só precisa saber para onde ele tem que ir e onde ele deve procurar. E agora o truque de número 13. Crie prompts reutilizáveis como skills dentro do seu diretório. Por exemplo, se a Cloud fez alguma tarefa ali, acertou, descobriu alguma correção para algum erro do seu sistema, você pode pedir para ela te encaminhar um prompt dizendo ali como corrigir esse erro e o que aconteceu, como vocês descobriram o que causava o erro. E aí você vai copiar esse prompt, criar uma skill e adicionar no seu diretório .cloud/skills. E aí você e o seu time conseguem utilizar essa skill depois, se vocês passarem por esse erro novamente. Truque de número 14.
use subagentes para trabalhos paralelos. Se você encontrar algum problema complexo no meio do caminho do desenvolvimento do seu projeto, você vai pedir para a Cloud utilizar subagentes. O Cloud, ele consegue criar agentes isolados, cada um com a sua própria janela de contexto, trabalhando em coisas separadas. E também te permite a rodar modelos diferentes. Então, ao mesmo tempo que você chama um agente com o Opus 4.7, você pode chamar um outro com o Sonnet. Eles trabalham em paralelo com o cloud principal que você está conversando e no final eles reportam para esse agente principal. E aí você consegue delegar tarefas complexas ao invés de um único agente ter que fazer tudo do zero, ele delega para subagentes. E agora o truque de número 15. Aproveitando que a gente falou sobre subagentes no truque passado, o truque de número 15 é você utilizar o Haiku nestes subagentes, porque ele é muito barato. Então, para tarefas simples ou processamento de grandes volumes, ele é o modelo ideal para você utilizar. Truque de número 16. Esse aqui provavelmente você já deixou passar. Sabe quando você manda um input ali para a Cloud e ela começa a gerar e na primeira linha que ela já escreve, ela já vacila e fala algo completamente diferente do que você pediu ou toma um caminho desnecessário. Você geralmente espera ela finalizar e te entregar tudo o que ela gerou, para aí sim você dar outro input e corrigir. Só que nessa aí você gastou token esperando ela finalizar, tendo que corrigir. Ao invés de você aguardar ela finalizar, na hora que você vê a primeira linha e entender ali que ela vacilou, você vai cancelar o output que ela está gerando e já informar para ela que ela vacilou, que errou, tomou um caminho completamente diferente para ela não continuar e seguir de outra forma. Se você não fizer assim e manter ainda aguardando ela finalizar, você vai estar perdendo o token na geração do output e também na inserção da sua janela de contexto, porque quanto ela maior, mais token o Cloud gasta. Truque de número 17. Desafie os outputs com agressividade. Se a Cloud te entregou algo que não ficou ruim, mas também não ficou da forma como você queria, você deve encaminhar para ela no input isso fora e faça uma versão completamente diferente e mais elegante. Não tá bom o suficiente? Use uma abordagem, uma estratégia completamente diferente da que você utilizou para me enviar isso agora. Isso é infinitivamente mais eficaz do que você só falar não gostei, me entrega de outra forma, porque ela não vai entender o que você não gostou, vai só tentar gerar e às vezes te entregar o resultado igual ou até mesmo pior. E para completar, você vai e manda lá dentro do cloud.md esse erro que ela cometeu, para ela não cometer novamente. De número 18. Use o /rewind para desfazer rápido. Você errou algum caminho? Mande o /rewind para o Cloud e aí ele vai reverter para você num ponto anterior da conversa antes de você cometer esse erro e aí você não precisa recomeçar. É rápido e mantém a sua janela de contexto limpa. Truque número 19. Configure hooks para notificação. Você pode tanto rodar o /hook ou pedir para o próprio Cloud em linguagem natural criar esse hook para você para configurar notificações. Então, por exemplo, se você utiliza mais de uma sessão com o Cloud, você pode pedir para toda vez que uma sessão finalizar, ele te encaminhar um disparo de notificação, vai fazer um barulho. Então você muitas vezes nem precisa estar olhando ali para a tela do computador. Você pode focar em outra tarefa enquanto o Cloud está fazendo a criação ali de algum projeto para você. E aí quando ele finalizar, ele vai te enviar a notificação e você sabe que é necessário enviar outro input para ele dar continuidade. Truque de número 20. Utilize screenshot. Você pode tanto mandar screenshots de erros que o Cloud cometeu, ou sites de inspiração que você gostou do design, ou pedir para o próprio Cloud tirar screenshots antes de te mandar um output para corrigir os próprios erros. Truque de número 21. Use o Chrome DevTools. O Cloud pode abrir um navegador, interagir com aplicações e testar funcionalidades, botões, forms, fluxos, se você quer utilizar algum design de front-end de inspiração. Também para aqueles formulários que não possuem API aberta, você pode utilizar para preencher. De número 22. Utilize screenshots de front-ends que você acha bonito e gostou do
código design e explique para o Cloud o que você quer utilizar. Você pode enviar várias screenshots de uma vez para o Cloud e falar o que você gostou em cada uma e o que você deseja que contenha no seu sistema ou no seu projeto. Você pode até mesmo usar um inspecionar ali do Google Chrome e copiar alguma parte ali do HTML para enviar para o Cloud. E agora a gente entra nos truques mais avançados. E o primeiro deles, o truque de número 23, Context Set MCP. Para que ele serve? Você deve instalar o Context Set MCP e pedir para o Cloud chamar essa tool toda vez que for necessário ele utilizar alguma documentação. Qual é o problema que o Context Set MCP resolve? O Training Data do Cloud às vezes sugere funções renomeadas, depreciadas ou que nem existem mais. O Context Set ele puxa a documentação atualizada de milhares de libs, como por exemplo o Next.js, React ou o MongoDB, e vai injetar na sua conversa antes do Cloud começar a escrever o seu código. Então você vai ter um código com muita mais qualidade por estar utilizando uma documentação atualizada. Truque de número 24, UltraThink para problemas pesados. Quando você precisar de um raciocínio mais profundo, decisões de arquitetura, debugs complexos, refatorações grandes, ou quando o Cloud não consegue sair do lugar e está errando ali muitas vezes, em várias tentativas, você vai digitar a palavra UltraThink. A interface fica colorida e ele aloca o orçamento máximo ali de pensamento, que são 32 mil tokens. Ele vai utilizar tudo isso de token antes de te responder. Você não deve usar para consertar bugs simples. Você deve utilizar ali para bugs complexos que você não consegue sair do lugar, porque isso vai gastar muito token e consumir grande parte da sua sessão, podendo até zerar a sua sessão semanal ali, né? Ao invés de você utilizar ali o modo de não perguntar para fazer, né, onde a Cloud vai só fazer o seu código, fazer a criação de seus projetos sem te perguntar nada, podendo desenvolver muitas vezes ali um código ruim ou alguma feature que você não pediu, você pode personalizar e permitir ali que ela faça sozinha comandos simples, né, como acessar alguma pasta ou alguma alteração, comandos que você sabe que são seguros basicamente. E você nega qualquer coisa destrutiva, como por exemplo ela deletar ou remover alguma coisa, fazer uma alteração muito grande no código. Você consegue a mesma velocidade de deixar na função de permitir sem perguntar, mas sem correr muito risco. E agora o truque de número 26. Use o Git Worktrees para sessões paralelas. Normalmente, se você roda duas sessões na mesma pasta, elas subscrevem o trabalho uma da outra. O Worktrees, ele resolve isso. Ele cria uma cópia paralela do seu projeto, muito mais eficiente do que duplicar a pasta. Ele cria um espaço de trabalho isolado e um branch próprio. E ele pode rodar 3, 4 ou 5 em paralelo. Truque de número 27. Use API Endpoints ao invés de MCP Server às vezes. Os MCP Servers são excelentes, mas eles gastam mais token porque carregam todas as definições de tools dentro do contexto. Se você está ali apertado de token, está estourando o limite da sua sessão, só precisa de uma função rápida e muito específica, faz sentido você utilizar o endpoint diretamente. Truque de número 28. Utilize o time de agentes. O time de agentes são parecidos com os subagentes, só que nesse caso eles conversam entre si. Eles compartilham tasks list, comunicam e até delegam o trabalho um para o outro. Você pode falar com cada um individualmente e isso é mais caro e muito mais lento. Mas se é um projeto gigante e você precisa de um output perfeito, é a melhor opção. Truque de número 29. Utilize o /loop para tarefas recorrentes. Se você utilizar o /loop, o Cloud vai rodar esse prompt na mesma sessão até você fechar. Dá para monitorar erros, logs, o build, e ele só te interrompe quando precisa. E também aceita lembretes em linguagem natural. Então você pode dizer para ela, me lembre amanhã às 3 horas de alinhar com o meu time sobre o projeto. Truque de número 30. Hospede o Cloud em VPS para sessões que estão sempre ligadas. Utilizando o Cloud Code em uma VPS, ele continua ligado mesmo com o seu computador, o seu notebook desligado. Você pode conversar com ele pelo Telegram. Ele é perfeito para tarefas longas e quando você precisa ali sair de casa.
Se você necessita automatizar algum processo da sua empresa ou quer uma consultoria para entender como a inteligência artificial pode te ajudar no seu negócio, entre em contato comigo pelo primeiro link da descrição. Lá você abre o meu site e clica em agendar demonstração e vai direto para o meu WhatsApp e você pode me enviar uma mensagem. Logo abaixo também eu vou deixar o link da minha comunidade. Entra lá se você quer dicas de como utilizar a IA aplicada a negócios. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.